Gamaliel, o conselheiro sábio da história da igreja. Você sabia que um homem, com poucas palavras, mudou a história da igreja primitiva? E mais, esse mesmo homem foi mentor de ninguém menos que Saulo, o futuro apóstolo Paulo. Estamos falando de Gamaliel, um nome que, apesar de aparecer poucas vezes na Bíblia, teve um papel decisivo nos bastidores. Quer saber mais sobre esse mestre e sua influência? Então fica até o final, porque tem muita coisa curiosa sobre esse sábio fariseu que você provavelmente ainda não ouviu falar. Gamaliel, também chamado de Rabino Gamaliel, o Velho, era um fariseu e um dos mais respeitados mestres da lei judaica do primeiro século. Ele é mencionado em Atos 5, versículo 34, como membro do Sinédrio, a alta corte judaica, e neto do renomado Rabino Hilel. Considerado um dos maiores rabinos da sua época, Gamaliel era conhecido por seu conhecimento profundo da Torá, e pela maneira equilibrada como interpretava a lei, sempre buscando justiça com misericórdia. Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso? Sim, Gamaliel foi o professor de Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Saulo estudou sob a tutela de Gamaliel em Jerusalém, conforme o próprio Paulo menciona em Atos 22, versículo 3. Como um aluno de Gamaliel, Saulo foi instruído rigorosamente na lei de Moisés, adquirindo um conhecimento profundo que ele levaria consigo para sua vida, como pregador e missionário cristão. Quando os apóstolos começaram a pregar e realizar milagres em Jerusalém, o Sinédrio foi convocado para decidir o destino deles. O que fazer com esses homens que estavam abalando o status quo-religioso? Nesse momento crucial, Gamaliel se levantou e pediu cautela. Ele trouxe à memória eventos passados, como os movimentos liderados por Teudas e Judas, que acabaram fracassando. Gamaliel aconselhou a deixar os apóstolos livres, argumentando que, se a obra deles fosse humana, acabaria, mas se fosse de Deus, nada poderia impedir. Suas palavras foram decisivas para evitar a execução dos apóstolos naquele momento. Além de ser um mestre sábio, Gamaliel era conhecido por sua postura moderada e equilibrada. Ele não via as novas seitas religiosas como uma ameaça imediata, e sua fala no Sinédrio salvou a vida dos apóstolos, permitindo que a mensagem de Cristo se espalhasse. Embora a Bíblia não registre mais detalhes sobre sua vida, seus ensinos formaram a base de grandes líderes como Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. A história de Gamaliel nos ensina a importância da prudência e da sabedoria nas decisões que tomamos. Muitas vezes, a sabedoria não está em agir com precipitação, mas em observar, refletir e permitir que o tempo revele a verdade. Gamaliel soube ser paciente, por isso, evitou um grande erro de julgamento no Sinédrio. Quantas vezes em nossas vidas não precisamos também dar um passo atrás e esperar o tempo de Deus agir? Gamaliel pode não ser o nome mais famoso da Bíblia, mas sua influência atravessa gerações. Mentor de Paulo, salvador dos apóstolos em um momento crucial, e um exemplo de prudência. A história desse sábio rabino nos faz pensar: quantas vezes deixamos de enxergar o propósito de Deus por agirmos com pressa? Que possamos aprender a ter a sabedoria e a paciência de Gamaliel em nossas decisões. Já pensou que um fariseu poderia ter salvo a vida dos apóstolos e sido mentor de Paulo? Deixe seu comentário e descubra como a sabedoria pode mudar tudo.